tinha falado de cabelo. Uhum. Eu acho muito importante a gente entrar agora nesse assunto, porque existem hoje muitas químicas também no mercado, Uhum. né? Até mais antigamente as pessoas não estavam tão habilidosas assim de lidar com todas essas químicas e eu via o quê? Muita queda de cabelo por conta das químicas mesmo, Uhum. não contando a queda por conta de algum problema fisiológico, né? Alguma coisa, algum descontrole que a pessoa tem no organismo. Mas o que você poderia dizer sobre isso, doutora? A grande maioria das vezes existe uma queda por quebra química. Então Quebra é alguma química, coisa que é isso, aplicada isso. e esse cabelo quebra mesmo. Ele às vezes quebra lá na raiz e a pessoa fica desesperada. O que pode ser feito? A agressão química, ela é uma agressão mais difícil da gente corrigir. A gente tem que orientar melhora da haste capilar. Hoje em dia, existem produtos para acelerar um pouco esse crescimento, para a gente nutrir de novo esse fio, essa haste do cabelo, para que ele receba melhor a química. Eu tô falando, gente, porque eu já passei por isso. Eu passei. Meu cabelo era muito enrolado. Quando eu cheguei na TV, eu tinha um cabelo muito armado. Muito armado. Isso há 20 anos. Era na época que a Fátima Bernardes fez a primeira definitiva dela. E aí, o pessoal caiu matando porque ficou meio ruim e não foi muito bem o que ela esperava, enfim. E aí eu falava, e eu consegui encontrar uma especialista que chegava para mim e falava assim, olha, Jana, eu me lembro dela, hoje ela não está mais aqui, e ela falava assim, a Lourdes, eu fiz tantos cursos sobre isso, ela foi uma das primeiras que trouxe a escova definitiva para Santos, ela falava assim, faz, você vai ser feliz, você vai ser feliz. Enfim, eu fiz com ela, deu tudo certo, mas quando ela faleceu, eu não tinha mais aonde ir. E aí eu fui numa pessoa e começou a quebrar demais. Meu cabelo quebrou, literalmente. Ela puxava assim, ó. Eu falei assim, meu Deus do céu. E eu me lembro que naquela época, antes de ir pra Zilda, tá, gente? Porque vocês já conhecem. A Zilda já faz vários vídeos aqui. A Zilda depois aqui ficou no lugar dela. Enfim, e aí, só que nessa época, antes da Zilda, tá? Quero fazer um adendo aqui. Eu tive esse problema. E aí, só realmente produtos caríssimos. Eu precisei usar produtos caríssimos mesmo para poder reconstruir todo esse fio. As duas coisas que mais dão trabalho no consultório quando a paciente chega é quebra química, normalmente por alisamento, porque alisou de um jeito e o próximo muda o produto. Mudou o produto. E aí, quando eles entram em contato com o outro, acontece essa quebra. E não é nem o fato de mudar o produto, acho que foi o fato de ter a maneira de fazer. Na verdade, às vezes a maneira de fazer, ou deixou mais tempo, ou mesmo um dos ativos, porque não é só o formol. Nessa época, o formol, que era o grande alisador, ele existe hoje ainda derivados dele, mas existem outros produtos que são incompatíveis. Então, quando você sai de um salão e vai para o outro, tem que avisar o que você fazia antes. E a gente não tinha esse conhecimento. Hoje, você pergunta, esse que você faz é a base de quê? Tira foto do produto, para ter com você. Sei lá, se a pessoa muda de cidade... Sim, e aí você fica como? Pois morreu. E aí você faz o quê? Pro próximo, você fala, o anterior era esse. Então, isso é uma quebra que acontece. E loiro, gente. Loiro é o que mais estraga cabelo. E aí, o que você faz? Qual que é a recomendação? A recomendação é máscaras reconstrutoras. Tem que ir num especialista para fazer reconstrução capilar. E aí, aquela fibra que tá assim, ó, parece um chiclete. Sim. Eles vão tratando semanalmente, ou às vezes até 2 vezes por semana, para conseguir restaurar esse fio. Então, assim, eu digo, quer ser loira, é caro. É caro. E assim, o que é reconstrução capilar? Porque você chega em alguns salões, não, eu vou fazer reconstrução. O que é reconstrução?
Ele vai dar uma hidratação nele. Aham. Não é hidratação, gente, reconstrução. Não, não. Explica, por favor. A reconstrução tem algumas etapas. Antes da máscara de hidratação, que eles vão diminuir essa ação que foi feita dessa quebra da haste. Então, ela é como se fosse um antídoto para o que foi feito. Então, são vários passos e termina sempre numa hidratação. Mas o processo de reconstrução, eles são algumas etapas e devem ser feitas com a frequência de 1 a 2 vezes por semana, algumas várias sessões, o que é bastante caro e não é todo salão que faz. Não é todo salão Em geral, quem faz reconstrução é salão que mexe com loiro, que mexe com as mechas, com a balaiagem, que eles chamavam antigamente, que são pessoas que já pegam muitos cabelos estragados, né? E eu falo, vai fazer a primeira mecha, a primeira troca de cabelo para loiro, tem que fazer um teste, gente. Cabeleireiro que pega cabelo e não faz um teste para saber quanto aquele cabelo aguenta, vai estragar o cabelo da paciente. E é uma pena, porque assim, como eu acabei de falar, às vezes são danos que demoram demais para crescer e às vezes a pessoa juntou o dinheiro para fazer a mecha e ela não vai ter o dinheiro para fazer a reconstrução.